Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre a possibilidade, por exemplo, de ter uma volta, né? No caso do Fábio, mesmo agora com essa gestão vamos comentar aqui com vocês, né? Do Pedro Lourenço, se poderia ou não ser algo viável para os próximos meses, né? Até porque vale destacar, eu diria que o Pedro Lourenço tem uma boa relação com o Fábio, até na época quando ele saiu, ele falou um pouco, né, nesse quesito de que precisaria de ter tido um pouco mais de respeito e tudo mais com o goleiro do Cruzeiro, que acabou que na época, né, ficou bem ruim a situação até do próprio Pedro Lourenço com o Ronaldo, mas que bom, né, que eu tinha medo dele acabar se afastando, mas não foi o que aconteceu, vou comentar aqui com vocês. Enfim, comentar sobre essa situação também envolvendo o Cássio, porque eu vi muita gente me perguntando, né, mas se for para trazer o Cássio, não seria melhor o Fábio? Mas é uma situação um pouco mais complicada do que isso, até pela fase dos dois goleiros, mas acaba que fica, né, por conta da identificação que o Fábio tem com o Cruzeiro e pela fase que ele vive, que é sensacional, me lembra até mesmo as versões dele de 2015, 2014, 2013, enfim, muito interessante mesmo, e eu vou comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, estamos bem perto aqui dessa marca de 43 mil inscritos, então se está assistindo e não se inscreveu, considere se inscrever aqui embaixo, deixar seu like que certamente nos ajuda bastante. Faltam um pouco menos de 120 inscritos no canal e temos o salve aqui também, né? Primeiro é para o Saulo Pereira, ele que é lá de Belo Horizonte mesmo, muito obrigado, um abraço para você. E o segundo aqui para esse vídeo é para o Dan Moraes, ele que comentou aqui também, quer aparecer aqui no próximo, comente aqui o seu nome, a sua cidade, que eu mando um abraço aqui para você no próximo vídeo. Bom, então quero começar falando sobre a situação envolvendo o Cássio, até porque, né, vale destacar algumas questões que vamos colocar assim, o dono do Cruzeiro poderia buscar um novo goleiro. Eu acho que sim, só que assim, eu vejo que o Cássio poderia ser um investimento mais alto e tudo mais, comparado com o que seria de outras opções. Pô, já até comentei isso aqui com vocês. Enfim, essa especulação do Cássio tem tomado força, até porque tem acho que um pouco mais de 15 dias, né, que começou a ter essas especulações, e nos últimos dias então tem se falado que realmente pode acabar acontecendo um avanço nessa história, e eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. O Cássio então, que tem 36 anos, tem sido reserva do Corinthians nos últimos 4 jogos, até porque ele falhou, né, naquele jogo na Sul-Americana contra o Argentino Júnior, e aí ficou como reserva nesses últimos jogos, com o Carlos Miguel fazendo ótimas defesas, inclusive no último jogo, agora no meio de semana, na terça-feira também, com o Corinthians vencendo fora de casa, acho que o Nacional, né, pela Copa Sul-Americana, e aí então o Cássio hoje é um reserva imediato. A grande questão que fica é o seguinte: o Corinthians vai aceitar essa liberação? O Cássio teria esse interesse de se mudar para o Cruzeiro? Teria todos esses pontos a serem envolvidos. Eu acho que nesse momento o Anderson gosta dele, não vejo como uma necessidade urgente para trazer um novo goleiro. É claro, se o Anderson, por exemplo, se lesiona e o Cruzeiro tem uma janela fechada, o que faz, né? Quem queria buscar? Aí eu entendo essa preocupação, porque se você for analisar, gol é desse jeito, né? Você tem 3 opções ali que seriam para brigar pela posição com apenas uma vaga. Acaba que tem esse receio muito grande, que é raro de acontecer, né? De você perder um goleiro e ter que usar um cara da base, mas às vezes pode ser que aconteça. E o Cruzeiro poderia buscar um novo goleiro. O Cássio, que tem um salário bem alto no Corinthians, tá? Até pela identificação com o clube, são aí 12 temporadas consecutivas. Acho que seria um salário tranquilamente perto da casa de R$1 milhão por mês, ou menos, mas assim, muito alto, né? 800 mil, 750, que ele teria no Corinthians, pelo menos de algumas especulações que tivemos recentemente. E com esse valor, com certeza, dava para trazer o Fábio, né? Até porque o Fábio não tem um salário desse tamanho lá na equipe do Fluminense. É alto, mas não chega a esse nível. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. O que você tem a dizer sobre o Cássio? Você aceitaria, não aceitaria? Você acha que é o melhor buscar algumas outras opções? E agora também em relação ao Fábio, né? Se poderia ser uma alternativa viável ou não para o Cruzeiro, de olho nessa atual temporada. Antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado também para vocês da Máxima FC, onde eu quero deixar em destaque aqui alguns jogos desse meio de semana com R$500 em premiação gratuitamente. Se você manja de bolão, de palpite, você tem aí essa chance de pegar uma fatia desses R$500, colocando seu palpite nesses seguintes jogos que vão estar aparecendo aqui na tela para vocês, né? Principalmente do futebol alemão e do futebol francês nesse meio de semana. Então você dá ali o seu palpite, acho que esse jogo vai ficar 2-0, acho que vai ficar 3-1. Você ativa também as opções de odds para mostrar quem que é o favorito, quem que não é, para vencer cada um desses jogos. E eu vou deixar então o link aqui embaixo na descrição. Clica lá, faz seu registro, que é bem simples, né? 30 segundos você já faz o seu cadastro e coloca o seu palpite nesses jogos. Ainda ajuda aqui o canal com a parceira aqui, a Máxima FC. Então bora aqui falar sobre a situação envolvendo o Fábio. Bom, onde em comparação, né, o que seria o Cássio com o Fábio agora que está no Fluminense, a grande questão é a fase que cada um vive. Porque se por um lado o Cássio tem sido um reserva, é a mesma coisa de você tentar trazer um goleiro, por exemplo, que tem jogado com uma frequência muito boa e com um contrato longo, que é a mesma situação do Fábio lá no Fluminense, porque ele tem contrato até o final
de 2025, não acho inclusive que ele vá se aposentar por agora, e até a questão da idade surpreende bastante, né, pelo que ele tem jogado, parece que é realmente igual o vinho, né, com mais tempo vai ficando cada vez melhor, tem aí 43 anos de idade e uma fase sensacional. 17 jogos nesse ano, 67 no ano passado e outros 61 pelo Fluminense há 2 anos, né, quando ele foi contratado em 2022. E o Pedro Lourenço, inclusive, é próximo do Fábio, até deixei aqui algumas matérias na época do Pedro Lourenço falando, né, que não gostou de como que foi a saída, onde ele disse que faltou respeito, né, com o Fábio quando teve aquela saída na época, e enfim, dá pra ver que ele tem sim essa identificação. E tem algumas figuras que são bem carimbadas, que são próximas do Pedro Lourenço. Um deles, inclusive, é o Alexandre Matos, que já era de se esperar que seria contratado. Inclusive, até muita gente também não ficou com o pé atrás dessa volta do Matos, porque era o Pedro Lourenço que... O cara cruzeirense, né? Pô, não precisa nem dizer o quanto é. E trouxe o Alexandre Matos de volta e com dinheiro, né? Assim como foi quando ele ajudou a trazer algumas contratações, que ele é muito próximo. Ele gostou muito, por exemplo, do Everton Ribeiro, do Ricardo Goulart. Sempre se falou nessa volta em relação ao Everton Ribeiro, que se o Pedro Lourenço estivesse como dono do Cruzeiro. Que agora ele foi pro Bahia e aí complica um pouco a situação. Mas tendo o Fábio nessa situação assim no Fluminense, complica um pouco porque a fase dele é de titular absoluto. Eu ainda acho que o Fábio possa voltar ao Cruzeiro, tá? Eu acho, inclusive, tranquilamente que isso possa acontecer. Nesse momento, não, porque como que ele vai abandonar um trabalho no meio de uma temporada, né? Acho que não é da conduta do Fábio fazer isso. Ele tem contrato até o final de 2025. Pode ser que ele iria para lá, por exemplo, até o final do... Pode ser que em 2025, no ano que vem, ele assine com o Cruzeiro, com uma compensação financeira? Talvez, até pela identificação que ele tem com o Fluminense, com a torcida, o Fábio tem também bastante no Fluminense, ele poderia falar, né, que estou interessado em voltar para o Cruzeiro e tudo mais, tem um contrato até o final do ano e chegar a um acordo entre as partes. Ainda acho difícil, eu acho que o mais viável seria esperar o fim desse contrato e quando ele tivesse 45 anos voltar, e não acho que seria para despedida, né, mas o Cruzeiro precisa de um goleiro, se você for analisar, para agora, então é uma situação muito complicada, mas eu acho bem improvável que o Fábio volte nessa temporada. Eu diria que é impossível mesmo, tá? Agora, impossível, mas pro ano que vem não. Pro ano que vem ali, quem sabe, em janeiro, ou realmente esperar até julho e assinar um pré-contrato para 2026, então seria bem longo realmente, seria bem grande. Então pode deixar embaixo aqui nos comentários o que você tem a dizer sobre isso, você concorda comigo, discorda sobre essa situação, estou curioso para ver o que vocês têm a dizer. Outras sugestões de conteúdos também vão estar aparecendo aqui na tela final agora, que eu trouxe recentemente aqui no canal, e nos vemos então aí numa próxima. Valeu, galera!